Hoje o episódio é um lembrete e talvez um reencontro, porque muita gente chega aqui procurando por um novo conteúdo, o próximo passo, a resposta que ainda não encontrou. Mas e se eu te dissesse que você já está dentro do que procura? E se a resposta não estiver no próximo episódio, mas naquele que você já ouviu sem estar inteiro? E na minha jornada como terapeuta, eu já recebi inúmeras mensagens assim. Ana, lembra aquilo que você me falou há anos atrás? Ou há meses atrás? Ou há semanas atrás? Só agora eu entendi. Muitas vezes a gente tem que passar muito para a gente deixar a escuta mais aberta. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque nem sempre é o conteúdo que precisa mudar. Às vezes é a parte de você que escutou que ainda não estava pronta para absorver tudo que foi entregue. O ego tem pressa, ele quer entender rápido, racionalizar, encaixar. Mas esse podcast não foi criado para satisfazer o ego, foi criado para conversar com a tua alma, com a tua estrutura mais profunda. E é por isso que tem coisas que você vai entender quando parar de tentar entender. Tem episódios que você ouviu com os ouvidos, mas não com o corpo. Ouviu com a mente, mas não com o coração. E tá tudo bem. E é por isso que hoje, em vez de te oferecer mais um tema novo, eu quero te convidar a revisitar. Volta, reescuta, permite que o mesmo episódio te fale de um outro lugar, porque talvez agora, depois do que você viveu, do que você soltou, do que você sentiu nesses últimos dias e semanas, você esteja pronta para escutar de verdade. Porque no episódio você está se vendendo por pouco e nem percebe, você pode ter interpretado como um conteúdo sobre autoestima. E é também, mas hoje talvez perceba que ele fala sobre estrutura, sobre a base invisível que sustenta seus vínculos, sobre o quanto você se molda para não ficar só. Ou então o episódio você só ama porque está tentando se salvar. Na primeira escuta parece uma reflexão sobre relacionamentos, mas se você escutar com outro nível de presença, vai perceber que ele fala de vínculos de sobrevivência e de como o amor às vezes é só um disfarce por medo da ausência. E no episódio depois do fim eu falo do silêncio, e quando você ouviu da primeira vez, talvez tenha entendido que era sobre luto, mas talvez só agora você perceba que aquele vazio também aparece quando você se despede de uma versão antiga sua, que o fim não é só de um relacionamento, é também de um personagem, de um padrão, de um modo de existir. E isso vale para todos os episódios, porque nenhum deles foi feito para agradar. Eles foram feitos para provocar, para liberar, para acessar. E sabe o que é mais interessante? A escuta verdadeira não acontece na primeira vez, ela acontece na segunda, na terceira, quando você já não está esperando respostas prontas, mas está aberto a ouvir o que doeu da primeira vez. E aqui eu falo com todo o respeito do mundo, não se trata de se esforçar, não é sobre ser mais espiritual, mais avançado ou mais inteligente. É só sobre presença, é permitir que o campo do episódio te atinja com verdade. E aqui vai uma confissão sincera. Tem episódio que eu mesmo escuto depois de publicado e me surpreendo. Eu ouço minha própria voz e penso, agora eu entendi de um jeito diferente, porque o campo estava ali, mas a parte minha que precisava ouvir só agora acordou. Por isso não é sobre mim, é sobre a energia que está viva em cada episódio e que continua trabalhando mesmo depois do fim. E nesse episódio eu vim para deixar 3 sugestões muito simples, mas poderosas. Volte ao episódio que mais te tocou, mas ouça com novos ouvidos, com um corpo mais maduro, com menos expectativa e mais presença. Reescute aquele que você achou difícil, porque talvez ele estivesse mesmo além da tua estrutura emocional da época, e agora talvez não esteja mais. E mais uma sugestão, escolha aleatoriamente um episódio. Apenas escolha. A consciência que você tem hoje vai ativar uma escuta nova, eu te garanto. E um lembrete importante, as autossessões não são só um complemento, elas são o coração pulsante desse podcast. Elas ativam a energia da desprogramação neurobiológica, elas não falam só com a mente, falam com camadas que você nem sempre percebe. E mesmo que você ache que não sentiu nada, o trabalho continua atuando. Então, se você chegou até aqui, esse episódio não é o fim, é um portal de retorno. Volta, reescuta,
Permita, porque a sua nova versão já sabe o que fazer com as palavras antigas. E se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E escolha o episódio cujo título te chama e depois volta aqui, porque esse caminho já está desenhado. E só talvez você não tenha percebido. E se você sentir que está pronto para algo mais estruturado, existe o Protocolo Amores. São 14 audições que reorganizam sua estrutura emocional, limpam camadas profundas e te ajudam a abrir espaço para um novo padrão vibracional de amor. Amor por você, pelo outro, pela facilidade, pelo dinheiro, pela vida e pela leveza de existir com verdade. O link está aqui na descrição. Cuide de você com amor, presença e consciência. Nos vemos no próximo episódio do Manifestação, Conhecimento e Prática. Ou nos vemos novamente em um episódio que você já ouviu.